Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para continuar nossos estudos sobre os domínios morfoclimáticos. Hoje abordaremos os domínios da Caatinga e das Araucárias. Lembrando pessoal que na aula passada a Vanessa trouxe os domínios do Cerrado e dos Pampas. Quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, é importante que todos vejam. Para começar, vamos à seguinte pergunta: o que significa Caatinga? E não tem nada a ver com odor, nem que o ambiente fede. E sim que esse é o nome dado pelos índios, os primeiros habitantes daquela região. Eles chamavam assim porque na estação seca eles observaram que a maioria das plantas perdem as folhas, prevalecendo na paisagem uma aparência clara e esbranquecida dos troncos das árvores. Daí o nome Caatinga, que significa mata ou floresta branca, em tupi. Bem, pessoal, aqui temos um mapa mostrando onde o domínio da Caatinga está localizado. Podemos ver pelos contornos em amarelo que está presente em grande parte do Nordeste, inclusive aqui na Paraíba e também em um estado do Sudeste, que é Minas Gerais, na parte norte desse estado. A Caatinga, segundo o IBGE, tem uma área de 844.453 km² e a totalidade de seus limites encontram-se totalmente em território brasileiro, ou seja, diferentemente dos outros domínios que também acontecem em outros países, a Caatinga é exclusivamente brasileira. Bom, visto isso, podemos ver um domínio, por exemplo, o domínio amazônico, que está localizado no Peru, na Venezuela, na Colômbia, ou seja, o domínio amazônico é compartilhado com outros países. Já o domínio da Caatinga, não. O domínio da Caatinga é exclusivamente brasileiro. Inclusive, existem muitas espécies que são endêmicas da Caatinga. Então, esse é mais um motivo por que devemos dar atenção para esse domínio e preservar pela sua conservação. Agora temos as características climáticas da Caatinga. O clima predominante é o semiárido. Esse domínio atravessa longos períodos de estiagem que por vezes superam um ano, sendo comum acontecerem secas prolongadas. Trata-se então de um domínio com duas estações, uma chuvosa, que dura entre 3 a 5 meses, e outra seca, que dura entre 7 a 9 meses. Chove bastante no verão e o inverno é seco. A precipitação anual fica em torno de 800 milímetros, podendo ultrapassar 1000 milímetros em anos mais chuvosos e podendo também ficar apenas nos 200, 300 milímetros em anos mais secos. Já a temperatura média fica entre 25 e 30 graus. Bem, agora vamos para a parte da vegetação, que é uma característica importantíssima desse domínio. Como vimos quando estudamos sobre o clima, na Caatinga passam meses e meses sem chuvas, e a vegetação, assim como todo ser vivo, precisa se adaptar a essa falta de água durante um longo período. A vegetação, então, desenvolveu algumas características e adaptações, que são chamadas de xeromorfismo, que vem do grego xeros, que significa seco, e morfos, que significa forma, e é a condição mais marcante da vegetação da Caatinga. Podemos então citar duas importantes adaptações, que são a perda das folhas em algumas espécies e as folhas em forma de espinhas em outros, como por exemplo nos cactos. Isso, pessoal, podemos ver aqui na imagem da esquerda, onde temos o cacto à frente e as árvores atrás totalmente sem folhas. Essas adaptações evitam a perda de água excessiva através da transpiração. Isso ocorre porque o calor é muito grande o ano todo, as temperaturas são muito elevadas na Caatinga. Então, essas espécies precisam se adaptar a esse ambiente. E essa é a melhor forma para que elas possam sobreviver. Já na imagem da direita, podemos ver a vegetação também no período chuvoso. E com isso percebemos a importância que tem a água na transformação dos ambientes. Isso é um ciclo que ocorre anualmente e que depende totalmente dos regimes climáticos, de chuvas,
de secas e assim por diante. O relevo da Caatinga possui especificidades e diferentes formas que vêm sendo modeladas durante milhões de anos pelo clima da região, por exemplo, temperatura, chuva, vento, umidade, que atuam como agentes modeladores e diferenciadores da paisagem. O resultado são as várias formações de relevo encontradas na Caatinga, como serras, chapadas, planaltos e a depressão sertaneja. Temos aqui dois exemplos. O da esquerda, que é a Chapada Diamantina, que fica na Bahia, um importante ponto turístico nacional, e o da direita, a Serra do Teixeira, na Paraíba, onde inclusive se localiza o Pico do Jabre, que é o ponto mais alto do nosso estado, com seus 1.197 metros. Bem alto, não é mesmo? Na Caatinga, a maioria dos rios são intermitentes, ou seja, correm apenas durante o período das chuvas, ficando secos durante a estação da estiagem. Os rios perenes, aqueles que permanecem com água corrente o ano todo, são menos frequentes. Dois rios perenes de grande porte e bastante conhecidos são o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Na imagem a seguir, podemos ver o Rio São Francisco rodeado pela vegetação da Caatinga. É bastante interessante porque o Rio São Francisco, com tanta água, passando no meio de uma vegetação tão seca. Curioso, não é mesmo? Agora vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais que afetam esse domínio. Sabemos que as mudanças climáticas estão ampliando e potencializando a formação de novos desertos através de um processo chamado de desertificação. Isso é agravado ainda mais pela ação humana. Exemplos são pessoas que queimam a vegetação nativa deliberadamente para abrir pasto, para fazer loteamento ou simplesmente para cortar a vegetação. Esse processo prejudica muito a população que vive nesses locais, pois perdem áreas onde poderiam cultivar seus alimentos. Essas áreas, por sua vez, vão se desertificando e perdendo suas características, seus nutrientes, se tornando inviáveis para cultivos. Então, é necessário uma maior conscientização das pessoas para buscarem preservar a flora, a fauna, evitar incêndios, porque muitas pessoas dependem desse ambiente para tirar sua sobrevivência, sua subsistência. Então, uma preservação vai trazer benefício tanto para a vida animal, a vegetação, quanto para as pessoas e a população que vive nessa região. Bem, agora passamos para o domínio morfoclimático das araucárias. Nesse mapa podemos ver a sua localização, com alguns pontos no sul de Minas Gerais, São Paulo, mas está localizada principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também em algumas partes da Argentina e do Paraguai. O clima predominante desse domínio é o subtropical, com 4 estações bem definidas, com invernos frios e verões quentes. Há uma boa distribuição das chuvas no decorrer do ano, não havendo uma estação predominante seca. É nesse domínio onde acontecem mais frequentemente os registros de geada e neve no Brasil, com temperaturas que podem chegar a menos 10 graus nos pontos mais elevados durante as ondas de frio no inverno. Já a vegetação apresenta uma mata densa e fechada, com presença de árvores de grande porte, sendo o pinheiro do Paraná, ou araucária, uma espécie característica e que dá nome a esse domínio. Essas árvores podem alcançar alturas entre 25 e 50 metros, com troncos de até 2 metros de espessura. Aqui vemos duas imagens mostrando uma no inverno, com geada, e outra sem, mas podemos ver a altura que essas árvores podem chegar. O relevo desse domínio é caracterizado por planaltos ondulados, com altitudes em média entre 600 e 1.300 metros, ultrapassando os 1.500 metros em alguns pontos. Os solos apresentam variação em sua composição, podendo ser pobres em minerais em algumas áreas e outras possuem grande fertilidade natural. E também por ter uma boa distribuição de chuvas ao longo do ano, os rios nessa região são todos perenes, ou seja, não secam em alguns momentos do ano. Sobre os impactos ambientais, podemos citar principalmente a extração excessiva da araucária,
que pode vir a ser extinta nas próximas décadas por conta desse desmatamento excessivo. Apesar de que hoje já existem programas e iniciativas que buscam replantar e reflorestar áreas onde essa vegetação perdeu seu espaço. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida ou sugestões podem falar com a gente no Classroom ou no grupo do WhatsApp. Estamos a todo momento a dispor para tirar suas dúvidas. Até a próxima!